Vamos então para a mensagem desta noite. O meu coração em tuas mãos. Marcos 11, de 1 a 19. Eu puxei aqui a ARA, revista atualizada, né? Acabei não optando pela nova tradução na linguagem de hoje. Marcos 11, de 1 a 19, que diz assim: mesmo assentados, mas com toda a reverência que cabe à palavra de Deus, vamos ler a palavra nesse momento. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para quê? Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Até aqui. Bom, deixa eu fazer justiça, né? Eu comentei irmãos do Cipava, irmãos do Helena Maria e irmãos do Piratininga também. O tempo que eu passei no Piratininga, a gente teve contato nas federações, nos encontros com alguns irmãos aqui. Eu ainda lembro quando a entrada era na outra rua aqui, né? Era na outra rua, na rua de trás aqui. E eu me lembro que uma vez nós viemos com o grupo ID, que eu fazia parte, Igreja de Deus Evangelizando. Esse grupo fazia parte o reverendo Ronaldo, né? E a gente trabalhava junto com muitas pessoas. E eu me lembro que a gente apresentou uma peça em muitas igrejas, e uma delas foi aqui. A peça chamava-se Igreja Cega, e a gente veio apresentar aqui no Piratininga. Então há muitas lembranças. Então a minha felicidade é imensa por estar aqui. Ver as filhas da Dayana, que eu peguei no colo, pequenininhas,
e agora aqui já trabalhando na igreja, servindo ao Senhor. Que bênção, que bênção. Bom, queridos irmãos, provavelmente alguém andando hoje pela manhã viu algumas pessoas com os ramos, né? Indo ou voltando, porque hoje é o domingo de Ramos. E a Igreja Católica, ela segue, né, arrisca esse calendário, e ela celebra o domingo de Ramos. As pessoas da igreja vão com os ramos para a igreja, né? E algumas igrejas presbiterianas, algumas igrejas reformadas, também celebram o domingo de Ramos. E a importância do domingo de Ramos, queridos irmãos, ela se dá pelo fato de ser o início da semana mais decisiva do ministério de Jesus e da nossa vida também. Porque é o início da Semana Santa. Na próxima sexta, celebraremos a Paixão, o culto da Paixão. E no domingo, a ressurreição, a Páscoa. Então, esse texto que nós lemos, ele retrata o domingo que inicia a Semana da Paixão. E que inicia também, queridos irmãos, a Páscoa. Né? A Páscoa não é uma festa pós-Cristo. A Páscoa é uma festa muito antes de Cristo. A palavra Páscoa significa pessar, no hebraico, passagem. E eles celebram a passagem da escravidão do Egito para a liberdade na terra prometida. E essa festa, ela era comemorada em uma semana. E muitos judeus que moravam em lugares distantes de Jerusalém, às vezes até em outras terras, se reuniam em Jerusalém para participarem das celebrações da Páscoa. É interessante que alguns autores que pesquisaram sobre, Joaquim Jeremias é um deles, que pesquisaram sobre Jerusalém, e eles dizem assim, olha, a cidade não comportava todo mundo, então as pessoas entravam em Jerusalém, participavam das celebrações, e aí no final do dia elas saíam e ficavam acampadas ao redor da cidade, dos muros de Jerusalém. Por isso que quando Jesus vai chegando a Jerusalém, há uma multidão ali o esperando, né? E dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jerusalém era a capital da Judéia, né? Ali é a capital de Israel. Não é mais hoje. Hoje é Tel Aviv. Mas a época era a capital. E vamos falar um pouquinho sobre a importância de Jerusalém. Queridos irmãos, o povo de Israel sempre viveu uma tensão muito grande entre as tribos do norte e as tribos do sul. E Davi conquista com seu exército particular a cidade de Jerusalém dos jebuseus. Não fazia parte das 12 tribos de Israel, mas Davi conquista essa cidade. Ela ficava numa região estratégica, ele ali estabelece a capital, leva para aquela cidade a Arca da Aliança, e aí então Jerusalém ganha todo todas essas cores, né? Especiais, vamos assim dizer, que nós conhecemos. Jerusalém era o coração de Israel. O templo era o centro da vida. Davi, então, edifica a cidade de Jerusalém, unifica as 12 tribos ao redor de Jerusalém. Salomão vai construir o templo que depois vai ser destruído pelos babilônicos, reconstruído nos livros de Esdras e Neemias.
E Herodes, na época de Jesus, vai concluir a construção desse templo. E o templo, a presença do templo ali, representava a própria presença de Deus. Olho para os montes, que era onde estava a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ficava sobre montes. Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque eles, quando estavam viajando para Jerusalém, para as festas, eles olhavam de longe os morros e viam onde ficava a cidade e conseguiam ver parte do templo de longe. Então o templo significava a presença de Deus para o povo. E aí nós chegamos ao nosso texto, quando Jesus decide entrar em Jerusalém. Por que decide entrar? Porque a fama de Jesus já havia percorrido toda aquela região. A região da Judéia não era governada por um governante judeu. A região da Judéia, onde ficava Jerusalém, era governada por, na época de Jesus, quem era? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era romano, era uma pessoa enviada diretamente por Roma para cuidar daquela região, porque era uma região que era como um caldeirão borbulhando, prestes a explodir. Então, Jesus já havia tido alguns problemas com a liderança religiosa, com os fariseus. E a sua mensagem, prestem atenção, a mensagem de Jesus era uma mensagem de paz, de salvação, mas também de ameaça. Ameaça a quem? Ameaça à liderança religiosa da época, porque a mensagem de Jesus atingiu os corações. E quando essa mensagem chega no coração, ela tem que limpar esse coração. Só que existe uma coisa chamada orgulho. E o orgulho, ele é terrível, irmãos. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos impede de termos comunhão com Deus, porque muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas verdades, nós não queremos abrir mão das nossas convicções, nós não queremos abrir mão, às vezes, de alguns pecados, que já viraram até pecado de estimação, a gente já até deu nome para o pecado, modo de dizer, pecadinho de estimação. E nós não queremos abrir mão disso. E a liderança em Jerusalém não queria abrir mão disso. E quando Jesus sobe para Jerusalém, sobe num jumentinho. Quero fazer aqui um pequeno parêntese. Olha, diga que o Senhor precisa dele. E aí, o jumentinho era o meio de transporte. Chega lá e começa a desatar. O que você vai fazer com esse jumentinho? O Senhor precisa dele. Pode levar. Por que isso? Provavelmente, essa pessoa que liberou o jumentinho conhecia a palavra de Deus. Conhecia a profecia. Lá de Zacarias. E sabia o que significava a frase, o Senhor precisa dele, porque dizia que o rei subiria montado num jumentinho, cria de uma jumenta. E às vezes, por não conhecermos a palavra de Deus, nós deixamos de participar do projeto dele. Conheça, estude, mergulhe na palavra de Deus. Conheça profundamente a palavra de Deus. Mas, enfim, fecho parênteses. Jesus, quando sobe a Jerusalém, montado num jumento, qual era o recado que se transmitia?
estou vindo em paz. Estou vindo em paz. Mas o orgulho impediu que as pessoas entendessem quem era Jesus e o que ele queria. Foi o dia D, a decisão de subir para Jerusalém. Provavelmente muitas pessoas tentaram persuadir Jesus a não ir, porque sabiam que a liderança religiosa estava profundamente incomodada com Jesus. Mas Jesus tinha que subir, porque Jerusalém e o templo representavam o coração da vida de Israel, do povo de Israel. E a sua mensagem não atingiria o efeito se não chegasse a Jerusalém e ao templo. O coração, na Bíblia, significa o centro da vida, o centro das emoções, o centro da fé. Nós sabemos biologicamente que tudo acontece no cérebro, mas na Bíblia o coração ele tem essa função, ele é representado como o órgão das nossas emoções, da nossa fé, o centro da nossa vida. Quando Jesus entra em Jerusalém e entra no templo, ele se depara com uma situação terrível. A mesa dos cambistas. Quem eram esses cambistas? A palavra vem de câmbio. Quando a gente vai trocar real por dólar, a gente vai numa casa de câmbio. E os cambistas, por que cambistas? Porque existia uma moeda própria para ser utilizada no templo. O dinheiro estrangeiro que chegava não era aceito. E as pessoas tinham que trocar o dinheiro que elas tinham pelas moedas do templo. E na Páscoa, que era uma festa importante, havia uma inflação sobre o valor da moeda do templo. É como o dólar, Sobe, desce, sobe, desce. A gente vive assistindo, o dólar subiu, o dólar caiu, e a moeda do templo subia. Os que vendiam pombas. Por que os que vendiam pombas? Porque a pomba era o sacrifício do pobre. Nem todo mundo tinha um cabrito bonito, pronto para ser sacrificado. Então, as pessoas chegavam e elas não queriam se apresentar de mãos vazias. Então, elas iam comprar uma pombinha. Segundo Joaquim Jeremias, essa pombinha na época da Páscoa era vendida 4 vezes mais do que o normal. Jesus se depara com a seguinte situação: exploração da fé. Exploração da fé. E vou dizer que ele faria a mesma coisa em muitos templos hoje. Ele se depara com a exploração da fé. Então ele expulsa os cambistas e aí ele diz uma acusação grave: vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões e salteadores. Aí agora a liderança não podia mais suportar essa mensagem. Jesus tinha que morrer. Nessa passagem, nessa ida de Jesus a Jerusalém, um outro parênteses, nós temos o caso da figueira. A figueira bonita, com flores, parecia que tinha muitos frutos, e quando Jesus chega, não tinha fruto nenhum. E Jesus então amaldiçoa a figueira. Queridos, essa figueira representa Israel. Tinha toda a aparência, mas não era. Ninguém vive de aparência diante de Deus.
A gente sustenta a aparência na igreja por muito tempo, sustenta a aparência para o pastor por muito tempo, mas diante de Deus, não. E a gente não pode ser como uma figueira que parece, mas não tem. E aí o que acontece? No ano 70, Roma vem, destrói Jerusalém, destrói o templo, acaba com tudo, e até hoje Israel não tem o seu templo novamente. Tem apenas o muro das lamentações. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E nunca mais ninguém. O templo não existe mais. Existe ali o muro de arrimo do templo, né, que é chamado o muro das lamentações. Mas o muro não existe mais. Então, essa passagem, olha que interessante, ela faz alusão a Israel. E aí a gente aplicando para nós hoje, faz alusão a nós também. Não podemos viver de aparências. Né? Não podemos viver de aparências. Bom, seguindo. Jesus chega em Jerusalém, chega no templo. E havia muitas coisas erradas ali. E ele então começa uma verdadeira purificação no templo. Eu quero dizer, meu querido, minha querida, que assim como Jerusalém, que era o coração de Israel, era o alvo de Jesus, hoje o seu coração, o meu coração, o nosso coração é o alvo da mensagem de Jesus, é o alvo da viagem de Jesus, é para onde Jesus deseja chegar, é onde Jesus quer estar, é onde Jesus quer entrar. E como está o nosso coração? Nós somos orgulhosos da mensagem de Deus ou temos sido humildes, reconhecendo que precisamos do Rei em nossa vida, precisamos do Rei em nosso coração, precisamos de Jesus. Jerusalém não, Jerusalém rejeitou Jesus e muitos corações ainda hoje rejeitam Jesus, porque querem o Jesus da conveniência, o Jesus que aprova tudo que eu faço, o Jesus que não me cobra compromisso nenhum, o Jesus que não me cobra envolvimento com a igreja. Mas esse não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro quer ver você envolvido com essa obra. O Jesus verdadeiro quer ver você limpando o seu coração dos pecados dessa vida. O Senhor Jesus quer que você o aceite. Aceite em seu coração. Jerusalém rejeitou Jesus na história. E você? Tem rejeitado? Ou tem aceitado e acolhido esse Jesus maravilhoso em sua vida, em seu coração? Tem permitido que Ele faça a limpeza necessária? Ou o seu orgulho tem sido uma barreira? Portanto, queridos irmãos, Senhor, meu coração está nas Tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser no meu coração. Trabalhe o meu coração, transforme o meu coração. Dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer. Jerusalém representa aqui, finalizando nessa nossa mensagem, Jerusalém e o templo representam o nosso coração. A missão de Jesus não teria se concretizado, não teria chegado ao objetivo se Jesus não tivesse subido para Jerusalém. E a mensagem, ela precisa alcançar o seu coração. Ela precisa alcançar a sua vida. O centro. E ao alcançar, vai trabalhar. Pode ser que incomode.
Pode ser que incomode, como eu disse, às vezes nós estamos tão acomodados. Não, a igreja hoje, o culto não me agradou. Mas você chegou, sentou, observou, não se coloca à disposição, não se oferece para trabalhar, mas quer criticar, né? A gente conhece tanta gente que comete esse problema de não se envolver e querer cobrar e criticar. E a palavra de Deus incomoda nessa hora, porque ela cobra da gente o envolvimento. Ela cobra da gente a entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Assim como Jesus vai para Jerusalém, ele também vai em direção ao nosso coração. Jerusalém o rejeitou. Ele entrou saudado como um rei e saiu carregando a cruz, como um maldito de Deus. A palavra de Deus dizia isso, né? O costume judaico dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito de Deus. Olha só, bendito o que vem, maldito o que sai. Jerusalém rejeitou. Eu não quero rejeitar esse Jesus. Eu não quero. Eu quero que o rei entre e sente no seu trono, no meu coração, na minha vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.